Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Muito boa noite, bem-vindos a mais um encontro do livro O Yoga do Amor. Esses são os comentários do James Schwartz, em cima dos versos dos Sutras Devocionais de Narada, em cima dos versos devocionais de Narada. Nesse ínterim, na medida em que a gente vai lidando com vários dos temas, todos em volta de Deus, que depois da definição de Deus, ele bateu aqui nesse subtítulo: o mal pertence à ignorância, não a Deus. Isso aqui é um assunto muito delicado. Eu falei da outra vez que eu achei isso muito denso. Eu vou dar uma lida. Se tiver alguma coisa a falar de novo, aí a gente vai parando e vai comentando. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa. Isso aqui agora vai entrar numa espécie de quase metafísica, do Vedanta. Já é um assunto bem delicado. O mal pertence à ignorância. O mal não pertence a Deus. Assim, a definição do Vedanta de Deus é pura e simplesmente tudo o que existe. Tal definição apresenta aos dualistas um problema. Como Deus pode ser tudo o que existe? Porque tudo o que existe vai ter que incluir obrigatoriamente o mal. Não podemos culpá-los por essa dúvida, porque eles não entendem o conceito de Maya, ignorância, com seus poderes de velamento e sobreposição, que diz que o mal é o resultado da ignorância da natureza de Deus. Portanto, o mal ele é concomitante com a ignorância de si mesmo. Quando o indivíduo é auto-ignorante, em última instância, ele ignora a natureza de Deus, porque só há Deus, e só assim essas escrituras conseguem sossegar, É o único jeito, porque a teologia delas não consegue resolver essas dicotomias. Mas quando você entra numa abordagem não dual como o Vedanta, resolve. Então, o mal ele está associado à ignorância de si mesmo, em última instância. O que a ignorância de si mesmo faz com você? Faz com que você procure a tentativa de sanar isso num local não apropriado que não vai dar certo. Essa ignorância e esse tipo de incursão milenar, 10 mil, 100 mil, 300 mil anos nesse ambiente, acaba criando o que a gente chamaria do mal, que acaba sendo o resultado de desejos obstruídos por pura ignorância. A pessoa se atira em direção ao campo, ignorando totalmente o que é o campo, o que ela é, a relação entre eles, a diferença de status entre eles, tudo. Então, na verdade, o mal ele é resultado da ignorância da natureza de Deus. Quando não temos, para o devoto não dual, é o equivalente a dizer que é o resultado da auto-ignorância. Em outras palavras, o mal é uma projeção da mente humana, não é um fato real. Em geral, o mal ele decorre de um impacto negativo nos desejos. Em geral, são desejos muito intensos que não são concretizados. Então, o que acontece? Devido à ignorância do campo dármico de si mesmo, a mente humana pode insistir nisso por um tempo bastante considerável. E nisso ela acaba criando, com esse atrito, o que a gente chama de mal. Ele não é um fato real, porque o mal não existe por si mesmo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, ao contrário dos enfoques dualistas, que sempre estabelecem opositores a Deus, um enfoque desse, que é não dual, ele não tem como abarcar o mal, a não ser no pano de fundo do bem e de Deus. Então, é o que acaba acontecendo. Por isso que se diz que o mal não é real, não há um agente do mal. É como dizia o Buda. O Buda dizia a mesma coisa. O Buda dizia que o mal se deve à ignorância. Fundamentalmente à ignorância. Claro que tem outros agravantes aí da personalidade da pessoa.
mas fundamentalmente a ignorância de si, né? Os seres humanos são os únicos seres com essa noção, a noção de mal. E ele sabe que ele está fazendo mal. Olha que coisa interessante, né? Daí vem, né, que a noção de mal está introjetada no programa de Ishvara. Outros seres conscientes são misericordiamente poupados de pensamentos sobre o valor moral da criação. Já o ser humano não, ele é um ser moral. Com respeito ao papel da consciência não criada como criador, né, Ishvara, o Bhagavad Gita diz: eu, a consciência, ele sou a causa de todo o universo. E todo o universo é o efeito, é o meu efeito. O que podemos considerar assim? Somente a consciência se manifesta na forma de tudo. É aquela pergunta, assim, existe um Deus? Qual é o Deus? Não, isso está errado. Só Deus existe. Não há como você dizer aquele ou esse Deus, só há Deus. Então, esse que é o toque do hinduísmo, né? O hinduísmo ele acaba resolvendo o dilema de outras escrituras, quando diz que é Deus onipresente e onisciente, mas acaba arrumando adversários de Deus e acabam levando um tremendo nó em termos de teologia para explicar isso. Então, o hinduísmo resolve isso muito bem. Eu sou a causa de todo o universo é o efeito. Somente a consciência se manifesta na forma de tudo, inclusive o mal, porque a consciência ela não é antagônica ao mal, ela não é antagônica à ignorância, né? Só com a consciência que a ignorância consegue ser vista. Só com a consciência é que a elucidação da ignorância consegue ser vista e feita também. Então, a consciência ela transcende a tudo. Você tem tanto a ignorância quanto a retirada da ignorância, né? Se Ishvara, qual é a consequência disso? Quando o indivíduo afirma, só tem Ishvara. Tá bom, se então Ishvara inclui tudo, não tem um Deus separado, criando alguma coisa no local, e esse Deus tem adversários em algumas dimensões, né, hostes. Não, se não tem nada disso, se só tem Ishvara, qual é o efeito disso? A ideia de um Deus exclusivo é ridícula, né? Porque degrada a Deus. Claro que não vai degradar a Deus, né? Mas degrada a imagem que temos de Deus, que é personalizar Deus. A gente sabe até que personalizar nós mesmos é um erro de observação como realidade última. Imagina você personalizar Deus, né? Ou tentar objetar Deus. Mas isso acaba reduzindo a imagem que temos de Deus, né? A gente sempre tem uma imagem, ao de um objeto finito criado, sujeito ao nascimento e à morte. Todo buscador, quer dizer, todo devoto, precisa entender que Deus inclui objetos materiais e seres sencientes, mas que nenhum objeto é inerentemente bom ou mau, né? Ou seja, o mundo, que é essa coleção de objetos, a gente define os objetos, já repararam nisso? A gente constrói os objetos. Em epistemologia, isso é estudado tão a fundo que você acaba entendendo que você constrói o objeto que você quer estudar e você usa o método apropriado para aquele recorte que você fez. Então, é a mente, né, trabalhando aí associada à Maia, sendo ela, né, o próprio efeito de Maia, é que ela dá esses golpes de impressão, né, de que você teria objetos que são agradáveis ou não agradáveis, né, objetos que te atraem, outros que te impelem para longe, mas não é nada disso. Vale a pena levar em conta essa máxima que, mesmo que ela não pareça real sempre, você sempre tem que levar ela. O mundo ele não tem valor em si, ele é neutro. O mundo em si ele é neutro. Você pode ir observando, aplicando isso, e você que está impingindo gradações de gostos e desgostos aos objetos, às coisas. Isso aí a gente vai reparando que, às vezes, são valores muito delicados. A princípio, a gente não consegue perceber, né? Mas tem isso, então, né? Para nós, então, Ishvara é tudo. Tudo o quê? Tudo que existe, ora bolas. Inclusive, o que é potencial de manifestação. Então, Ishvara também está lá com o corpo causal. Então, né? Então, abarca também aquilo que não está manifesto, está em estado potencial. Então, é tudo mesmo. No Bhagavad Gita, o verso 7, o capítulo 7, versos 4 e 5,
Deus é apresentado como dois princípios, né? É um princípio superior, que é o para-prakriti, e um princípio inferior, a para-prakriti. Esses princípios são ambos sem começo e são eternos, mas existem diferenças fundamentais entre eles. O princípio superior é o princípio consciente, Ketana, né? De onde veio essa intensa convicção e constatação ordinária dessa coisa impressionante chamada um princípio consciente? De onde é que você constata isso e vê como é que o Vedanta é tão próximo? Ora, a gente constata isso em nós mesmos, né? Nós somos conscientes de que estamos conscientes de nós mesmos. Isso quer dizer que eu tenho autoconsciência. Então, o que diz o ensino, né, do Vedanta, que permite as inferências? Diz assim, ora, se eu vejo claramente, eu tenho em mim, vamos dizer assim, né, uma concessão à ignorância do Jiva, eu tenho em mim um princípio consciente, então, o que é que pode ter dado origem a esse princípio consciente, já que tudo tem uma causa no universo manifesto? Tudo isso é um raciocínio válido. Então, muito provavelmente não tem outra escolha a não ser dizer que é um tipo uma inteligência também para gerar outras inteligências, né? Para gerar algo semelhante, algo que seja comum. Então, esse princípio, a filosofia hindu, ela separou já há muito tempo, inclusive em outras correntes, como Sankhya, né? É o princípio consciente, Ketana, enquanto o princípio inferior é a matéria inerte. Por matéria inerte, subentenda-se que essa matéria ela não tem vida em si mesma, né? Ela não tem senciência, inclusive, em si mesma. Então, não só ela não existe por si mesma, conscientemente, como também ela não sabe que é consciente, que é o caso do princípio superior. O princípio superior existe conscientemente e sabe que é consciente de si, né? Então, esse princípio inferior é a matéria inerte, a Ketana. O superior não tem propriedades e atributos, é o Nirguna. Lembra do Nirguna Brahman, né? O Nirguna Brahman é Brahman, enquanto o inferior tem atributos e propriedades, né? Saguna Brahman, Ishvara. O princípio superior não está sujeito a mudanças, pois está além do tempo, enquanto o inferior está sujeito a mudanças, e o tempo é a sua essência. Finalmente, o princípio superior é independente, Satyam, enquanto o inferior, Mitya, é dependente do superior. Lembra que a gente até comentou que o sânscrito ele permite que você crie várias palavras, né, em contraposição, baseado numa qualidade que você quer encontrar, né? Você diz assim, esse princípio ele tem propriedades e atributos? Não, então ele é nirguna. Aí, do ponto de vista de propriedades e atributos, o princípio inferior ele é saguna, ele tem, entendeu? Olha como é que eles usam as palavras. Quando está falando em independência do princípio, eles usam Satyam para o superior. O inferior, Mitya, é dependente do superior. Mitya se resolve em Satya. Mitya só surge mesmo com a atuação da consciência. Consciência, mas é Maya. Aí dá esse efeito, o próprio operador de Maya, né? Dá esse efeito Maya-Ishvara, Maya/Ishvara. Essa mistura de matéria e espírito, ela existia antes do surgimento ou evolução do universo, que é gradual, porque ocorre também ao longo do tempo. Mas me parece que ele vai falar aqui em estágios bem sutis. Ele diz que o surgimento da evolução, né, do universo ele ocorre em dois estágios. O princípio permanece inalterado desde o início da criação, enquanto o espelho da matéria aparece ao longo de todos os seus estágios. Então, muitas vezes, esse espelho da matéria, as pessoas equivalem ele a Maya, né? É o espelho de Maya. A consciência refletida em Maya dá a existência, né? Dá o mundo. A consciência refletida no corpo sutil dá o Jiva, né? Então, ele tá indo bem lá no começo mesmo. Nesse caso, quando o espelho da matéria aparece, ele na verdade, ele reflete da melhor forma possível esse espelho superior. Isso é quando você tem Ishvara como praticamente puro sattva,
né, ele aparece como puro sattva na criação, né, por causa desse espelho inicial da matéria, que é um refletor não tocado pela força das gunas ainda. Então, Ishvara aparece aqui como um princípio de pura inteligência e criação. Aqui, né? É o melhor reflexo que existe desse princípio superior. Quando ele reflete Shimaya, é isso. É algo de pura sabedoria, harmonia e criatividade, né? Bem, então o espelho da matéria apareceu e agora ele vai variar. No estágio intermediário, entretanto, a matéria ou energia se divide em 8 subprincípios. Aqui já é uma atuação da energia rajásica, né? Já começa a criar vários princípios, de modo a que esses sejam subcombinados e vão gerando todas essas infinitas formas. No estágio final, a natureza material é óctupla, se amplia e expande para se tornar a criação multifacetada que consiste de tudo. Aqui você já tem um forte componente tamásico, né? Que é devido ao poder de Maya, que ele consegue ir moldando, né, toda a matéria até chegar a um estado tão concentrado. É muita energia tamásica na existência física, né, no mundo. No estágio final, a natureza material óctupla se amplia e expande para se tornar a criação multifacetada que consiste de tudo, né? As galáxias, sistemas solares, planetas, continentes, o corpo, que tudo isso é conjunto de matéria modificada. E a mente, que é uma matéria modificada sutil. Assim, tanto o corpo quanto a mente são, na verdade, produtos finais do princípio inferior. Então, para você ter uma ideia, né? É como se fosse o denso do denso. É o denso do inerte. O que a gente chama de corpo e mente seria o denso daquilo que já é denso. São produtos finais do próprio produto, do próprio princípio inferior. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Isso aqui é mais uma metafísica, né, do Vedanta, usando os gunas, né, essas várias classificações em relação a ambos os princípios. O princípio superior, o Ketana, né, é consciência, e o Aketana é inerte, mas é pervadido pela consciência, né? Ele não tem a senciência, né? Isso. Mas ele é consciência também, porque ele é pervadido nesse sentido, né? Então, é isso. Na visão certa, assim, o mundo aparece como você mesmo, né? Então, diz-se, né, que Mitya se resolve em Satya, e que aí você só tem Satya, né? Na verdade, todas essas palavras que a gente está usando aqui, né, a gente, na verdade, está partindo de um pressuposto. O pressuposto que a gente parte é um pressuposto upanishádico, né? A realidade é não dual. Aí o indivíduo ouve isso e fica que nem Arjuna olhando para Krishna, não entendi. Bom, esse aí não entendeu. Então, já que o cara não entendeu, vamos ter que dar um jeito de ver como é que vai explicar isso para ele. Então, é por isso que o ensinamento é tão longo. Não é por causa da sua verdade última, é por causa das confusões, né? Por isso que existe um método. E olha o tamanho do método. Tem método que tem milhares de anos. Então, é porque a coisa pode ficar confusa mesmo. Sempre que a gente está lendo um texto desse, que ele é um texto de Vedanta, e a razão de ser do Advaita Vedanta é a revelação upanishádica, a gente sempre tem que ter claro assim que estamos usando palavras, né? Então, as palavras são, por essência, objetivadoras, né? Quando a gente objetiva o objeto, ele ganha uma etiqueta, põe, né? Ganha um nomezinho. Então, quando a gente objetiva uma ação, o nosso verbo ganha um nome. E daí por diante. Então, como a natureza, como a realidade é não dual, a gente não tem como lançar sobre ela atributo nenhum, porque, no fundo, eu não tenho um objeto definido. Estou dizendo que não há objeto, em última instância, né? Porque Satya é o princípio superior, então ele permeia todo o outro, né?
Então, isso é o máximo que eu consigo chegar, né? E mesmo isso é um jogo de palavras. Mas todas essas palavras, tudo isso que a gente vai aprendendo, o que eles fazem? Embora, é claro, que isso aqui não consiga espelhar adequadamente a realidade, ele tem uma forma organizada que você pode usar para facilitar o seu entendimento, né? Então, é por isso que ele vai citando esses estágios intermediários, né? Ele está querendo mostrar que o que a gente toma por corpo e tudo é apenas a densificação dos 8 princípios. Então, ele está querendo, no fundo, com isso, o cérebro da pessoa, a mente, vai se acostumando a ver o seu corpo e a mente como objetos. E isso dentro de um grande esquema de explicação. Isso é muito útil quando você usa um material desse para você não mais, por exemplo, incentivar uma crença errônea, que não conduz com nada, né, em relação ao aprendizado. Por exemplo, que é muito relevante você ter um papel muito importante na manifestação da sociedade, né? Isso aí, naturalmente, vem de uma identificação com um determinado naipe de desejos. Então, quando, nessa estrutura sua, que ficou meio inconsciente, você começa a ler isso, isso vai arrumando a sua cabeça de um modo mais produtivo. Você para, através desse tipo de leitura, você para de se identificar com coisas que não seriam conducentes à liberação, né? Que é ver você como pura e simplesmente vida, né? Em última instância. É por isso que é interessante isso, muito embora as palavras. Mas são sempre palavras, né, Marcelo? Na medida que os Upanishads aí já dizem que é não dual, aí não tem jeito. Você sabe que você não vai conseguir botar pecha nenhuma nisso, nem uma etiqueta, nem nada, porque se é não dual, é o que no que, né? Fica aquela dúvida, né? Você sabe que você é isso, mas você não tem como expressar. Você sabe que você é isso, que é isso aí tudo, é auto-inteligente, você vê o mundo, você se vê harmoniosamente no mundo, mas você não tem como saber o que é isso, né? Para ponto de conseguir explicar. Isso é impossível. Por isso que os Upanishads eles dizem é não dual. Aí o cara, mas o que é? Aí o Upanishad diz, olha, o que é não dá para dizer, mas o que dá para dizer com certeza que não é o que você estava pensando. Então, sai meio pela negativa, pela tangente, entendeu? Para quê? Para não se complicar, tem um artifício lógico muito elegante aí. O Vedanta é muito elegante. É para o Vedanta não se perder e tentar definir Deus, tentar definir Brahman, entendeu? Para nós, investigadores devotos, basta saber e entender que somos da mesma natureza, entendeu? Realmente não é necessário tentar explicar o indizível. Mas é um bom artifício, né? Porque também aí você não vai tentar objetivar aquilo que não dá para ser objetivado mesmo. Então, o Vedanta é muito prático, ele não costuma se perder assim, desse jeito. Aliás, não se perde, né? Então, quando ele termina aqui, ó, depois de tudo, olha como é que ele termina, enfatizando o ensino, ó, no parágrafo. Assim, tanto o corpo como a mente, que são os principais enganos de identificação a partir do qual todos os outros surgem, são produtos finais de quê? Eles são produtos da retaguarda do princípio inferior. Então, olha olha o que você está achando que você é. Você está achando que você é o princípio inerte. Olha para você mesmo e vê se você é pura e simplesmente um princípio inerte. O verso, então, enumera o princípio material óctuplo, no estágio intermediário, que é aquele quando a energia se divide nos 8 subprincípios. Esses consistem nos 5 elementos, né? Aqui seria o aparecimento mais sutil deles: terra, água, fogo, ar, espaço, bem como a mente, manas, o intelecto, buddhi, e esse sentido do eu, ahankara. Aqui ele diz o seguinte, que esse princípio material óctuplo, a gente poderia resumir assim, são os 5 elementos mais as funções fundamentais do corpo sutil, né? Seja um corpo sutil macro como micro. Não, então, aqui em cima do corpo do Jiva, corpo sutil, né? A gente vai ter aquela divisão que essa Sampradaya usa. Tá? Ela
O sentido do intelecto aqui, Budi, é como se traduz Budi, intelecto. Para o intelecto, assim, o que nós entendemos na nossa cultura é algo muito ligado a QI, então, resolução de alguns padrões, coisas esperadas, etc. Fica aquela coisa mais do raciocínio pelo raciocínio, né? Tão incentivada na nossa cultura. Não é bem isso, tá? Budi é aquilo que tem fundamentalmente a capacidade de discernimento, de discricionariedade. Então, ele é o meio por excelência de reflexo aqui da consciência no corpo sutil. Ele é a parte do corpo sutil que mais reflete a consciência, que melhor reflete a consciência. E é o Budi que a gente cada vez aprimora mais, porque é ele que vai estar funcionando de um modo mais aprimorado no Nididhyasana diário, né? Que é você sempre separar aquilo que é eterno daquilo que é transitório, que é matéria inerte, né? Então, a gente está o tempo todo fazendo isso no Nididhyasana. E como é que isso se faz? Através do desenvolvimento do discernimento, da capacidade de você discriminar entre eventos e coisas e aparências de natureza diferente. Então, esse Budi aqui, esse intelecto, ele tem fundamentalmente essa função, que é a função primordial para quem faz a autoinvestigação. A mente, Manas, ela é tida mais como um órgão integrador, né, dos inputs sensoriais, também responsável pelos quadros emocionais e também por algumas funções, como a memória, né, e por aí afora, né, a imaginação, por aí afora. Seria mais um braço operacional do corpo sutil, né? E o sentido do eu arrancara. Essa função aqui do corpo sutil é que uma coisa que ninguém consegue explicar, porque não tem mesmo, ela é uma função que atribui a si atribui a si mesma como sendo o centro do campo dármico, né? Então, quando ela está muito mais inobservada, mais consciente, ela acaba se assumindo como é geral, como uma função fazedora e uma função usufrutadora, né? É a própria confusão, né? Isso aqui é o próprio. Quando ela está assim, sem ser esclarecida, sem ser discriminada adequadamente, ela causa uma tremenda confusão, que é o principal ponto onde ocorre a identificação, que é o sentido do eu, da existência em si. É quando o arrancara, como ele é ignorante, ele tá submerso na ignorância de Maya, então ele está sujeito ao poder de Avarana. Imediatamente, concomitantemente, tem o poder de projeção inerente a esse arrancara, que então, em cima da verdadeira identidade, estabelece um eu limitado, o sentido de eu, né, circunscrito a esse corpo, a essa mente. Isso é uma função que nem as outras. Então, não adianta achar que você pode tentar educar uma criança para escapar disso aqui. Isso aqui é desenho de projeto, é para se confundir mesmo e depois para dar um jeito de sair disso. Então, essa aqui é que chama da grande brincadeira, que a gente acha graça depois, mas, na verdade, pode chegar em momentos desesperadores para o coitado do Giva. Então, não tem jeito, o Giva ele se condiciona inevitavelmente e depois só ele, mediante uma rigorosa autoinvestigação ou algum outro sistema de autoconhecimento eficaz, ele consegue integrar esse conhecimento dele com o amor que ele é na manifestação. Tá? Então, isso que ele chama do princípio óctuplo, né? Então, são 5 elementos e a parte operacional, que é o corpo sutil. Aquela parte chama-se do órgão da experiência, né? Sem esse órgão da experiência, não é possível ocorrer experiência de nada. Tá? Então, o corpo sutil é o meio de experiência por excelência. É importante notar que as escrituras falam sobre 2 tipos de 5 elementos. Os elementos densos, tangíveis ou concretos, que são os produtos finais da evolução. Esses são carregados de tamas, né? A tamas mais densa. E os sutis, que são objetos intermediários. Né? Eles são ainda naquela densificação dos princípios
né, dos princípios, dos elementos, nas várias dimensões. Eles vão se densificando a partir de formas mais sutis, a partir de, poderia se dizer, de densificação de formas de pensamento. Não está errado falar isso. O verso 4 fala sobre os elementos sutis, ou objetos intermediários, que seriam os princípios elementais, só que invisíveis, né? Não teriam esse grau de densidade que a gente está vendo aqui, que é o grau que permite que nossos olhos enxerguem eles, né? Então, seriam os princípios invisíveis da terra, da água, do fogo, do ar e do espaço, assim como a mente sutil, né? O intelecto e o ego. Os últimos três são palavras técnicas baseadas na cosmologia do Sankhya. O Sankhya é uma escola filosófica dual. Ele leva em consideração a existência de dois princípios de igual importância, né? Que é a Prakriti e o Purusha. Posteriormente, o Vedanta ele entrou em contato com o Sankhya, ele pegou isto do Sankhya, só que ele disse que Prakriti seria o princípio inferior, né? Várias dessas filosofias coexistiram durante alguns séculos, uns bons séculos na Índia, né? Onde havia vários debates entre os representantes delas, né? O pessoal que está acompanhando as aulas do professor Lindo, às vezes vê lá no Panchadasi que o James suprimiu vários versos que eram usados nesse tipo de debate entre diferentes escolas, dentre elas, na época, o Sankhya. Então, o Vedanta ele aproveitou e ele apanhou alguma herança de divisão do Sankhya, mas ele está dizendo que esses princípios aqui básicos, né, que seriam a mente sutil, o intelecto sutil e o ego sutil, eles vêm da cosmologia do Sankhya. Então, eles são tratados bem no início da organização cósmica. Então, devem ser atribuídos mais ao princípio que no Vedanta a gente chamaria de Ishvara, né? Isso eu acho que no Sankhya não tem equivalente. E não devem ser confundidos com a mente, intelecto e o ego humanos. Antes, esses princípios devem ser entendidos como estágios intermediários desses três princípios de matéria que devem ser estabelecidos no macrocosmo e possam aparecer no microcosmo. Quem sabe aquela lei máxima ali do ocultismo, né? Assim como é em cima é embaixo, né? São as mesmas divisões. Então, isso também ocorre nessa cosmologia aqui dos Vedas, né? São padrões que vão sendo repetidos até a densificação, nos mundos mais densos, né? Então, você tem elementos básicos sutis, depois os elementos básicos mais densos, depois, finalmente, esses com uma elevada carga tamásica, aqui nessa dimensão. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Isso aqui está parecendo, isso é uma cosmogonia aqui do... Esse princípio que você falou, o princípio da correspondência do Hermes Trismegisto, hermetismo. É dele mesmo, né? Assim como é em cima, é embaixo, né? É dele, o Hermes Trismegisto. O Trismegisto era um mago, né? Era um mago egípcio. Isso. Eu não lembro qual a história dele. É interessante, é bem bacana. Bem bacana. O Caibalion. Isso. Aqui, então, repetiu também, né? Repetiu esse mesmo tipo de desdobramento dos mesmos princípios, né? Então, o verso 5 ele introduz o princípio superior, a consciência. Cadê o verso? Ele está falando do verso 5 lá atrás. Ele está fazendo um resumo de como isso é tratado aqui na sequência de versos que ele apresentou. De acordo com as escrituras, tanto a matéria quanto a energia, o princípio inferior, então, matéria e energia, né? As pessoas assim que estão muito acostumadas a muito input energético, muitas dessas ondas energéticas também aqui seriam considerados princípios inferiores, entre aspas, né? Inertes. Então, tanto a matéria quanto a energia, o princípio inferior, são inferiores porque são inertes e sujeitos a mudanças.
enquanto a consciência superior, desejável porque ela é imutável. A consciência é superior porque as pessoas estão buscando a libertação da mudança, ou seja, de seus corpos e mentes. Elas estão buscando descobrir que eu sou a consciência e não o corpo-mente. Descobrir que eu sou a consciência e não o corpo-mente liberta e oferece segurança total. Muitas pessoas pensam que a consciência é um tipo de energia. Isso é muito comum, né? A pessoa atribui isso a uma energia, a um estado energético associado, em geral, ao estado mental. É uma energia boa, né? Consciência é uma energia boa. Aqueles que propõem a iluminação experiencial cometem esse erro, aliás, com muita frequência, porque estão acostumados a buscar experiência. Mas a experiência é apenas constituída de vários padrões de energia sutil. Olha que interessante. Vários padrões de energia sutil. Vários padrões, em termos de frequência, oitavados de energia sutil. São as mesmas bandas de energia aparecendo em diferentes espectros de densidade. Mas a consciência não está sujeita a modificações, como estão esses padrões de energia. Por isso, não é matéria nem energia. Então, o que é a consciência? Aí vem a única coisa que o Vedanta consegue dizer, que, aliás, é brilhante. O que é consciência? É simplesmente você mesmo, com essa sua autoconsciência comum, sempre presente, sempre experienciada o tempo todo, até quando apaga para dormir. Que saída bacana é essa, né? Ela é tão óbvia, né? Então, o que é a consciência? A consciência é você, cara. Você está experimentando a consciência como consciência o tempo todo. Né? Você não tem como ser um objeto para você, né? Tudo está aparecendo para você. É simplesmente isso. É você, essa sua consciência, esse seu sentido de existência consciente, comum, sempre presente, sempre experienciado. Esse princípio aí, que no fundo é você, que você sabe de você o tempo todo através dele, é exatamente o mesmo princípio que está por trás do mundo todo, porque a existência é uma só. Né? Vale a pena ficar com essas conclusões simples e carregar elas assim o dia todo, né? Autoconsciente e a única existência que tem. Olha que coisa interessante, né? Autoconsciente e a única existência possível. Como você experiencia isso? Como você mesmo, que você chama de eu. Eu, Marcelo, eu, Estela. Esse eu, ele é um reflexo que mostra a autoconsciência que é você. Eu. Toda cultura tem eu. Né? Isso é um símbolo não de que há vários seres conscientes, mas que o eu é um só. Olha como a coisa é interessante. É só pegar todo o raciocínio que a gente fez até hoje e ir trocando. E aí você vai trocando pelo que o Vedanta fala, e é um óbvio, ululante tão grande. Você fica desconcertado. Como é que uma coisa tão simples escapou da sua vista durante tantas décadas? E o que é pior, como é que essa distração te custou duras penas ao longo do caminho da sua existência humana? Se você tivesse mais ciente disso, você não teria apanhado tanto na vida, né? Não teria se atrapalhado tanto. Aí você fica perplexo, você olha, puxa, é mesmo, é muito simples, né? Se eu soubesse disso, mas não tem jeito, a coisa é tão doida com esses programas que a gente usa, que é praticamente impossível a pessoa ver isso por ela mesma. É claro que existe, mas é muito raro. Na maior parte das vezes tem que ser mostrado. E na imensa maioria das vezes que é mostrado, o ouvinte não entende. Então, por isso que tem o sistema de ensino. Então, é um evento raro dentro do raro. Então, você vê uma pessoa que vê isso por si mesma, é raríssimo. Ver uma que vê isso quando ouve de cara é raro. O comum, que já é bastante raro, é ter pessoas que tenham que ser orientadas, né? Que tenham que ter uma orientação para se livrar das confusões que estão impedindo ela de dar a devida relevância a uma constatação tão simples. Porque, às vezes, o que ocorre também é que isso é muito comum, devido ao hábito muito prolongado do costume com os sentidos, de experimentar felicidade e tristeza como opostos, né? Procurar contrabalançar
as ondas mais desagradáveis da vida com as euforias, né, dos momentos mais felizes, o investigador ele fica muito acostumado com esses repiques sensoriais, né, e químicos, e ele tem uma certa dificuldade inicial em apreciar, realmente ter uma genuína apreciação pelo fato dele ter se sabido, enfim, consciência, ciente de si mesmo e existência única. Isso pode demorar ele ter essa apreciação, porque essa apreciação ela demanda um intelecto um pouco mais liberado dos encargos que o intelecto tem quando ele está meio que tendo que satisfazer o ego, né? Então, quanto mais desapegada vai ficando a pessoa, mais o intelecto dela vai ficando sutil, menos ele vai se embolando com formas densas. Então, ele fica muito mais propício a realmente usufruir e apreciar isso, né? Sim, que bacana, aprecia, gosta. Por isso que as escrituras dizem que isso é uma apreciação constante. Sim, e quanto mais sutil o intelecto da pessoa, quanto mais ela aplica com êxito o nididhyasana dela, mais essa apreciação vai ficando estável, né? Vai ficando contínua. Na verdade, ela é contínua, mas ela vai ficando a descoberto em todas as situações, né? O que pode levar a pessoa a algumas situações engraçadas, né? Ela está com muita dor de cabeça, está passando mal, mas no fundo ela está bem, né? Ela diz, não, no fundo eu estou bem. É que nem quando perguntaram, né, para Ramakrishna que ele estava com câncer de garganta, aquilo devia doer a beça. Aí, está incomodando o Swami? Ele dizia, claro, isso dói muito. Mas e o senhor? Ah, eu estou maravilhoso. Aí, mas como o senhor está, então? O senhor está maravilhoso e está doendo? Ele disse isso, é assim mesmo. Né? A dor desse corpo não obscurece a maravilha que eu sou. Pronto, eu estou maravilhoso, está ótimo isso aqui. Então, a pessoa vai se acostumando a isso, né? Porque reflete mais a verdadeira expressão da natureza dela, né? A gente aqui tentando, né, eliminar essas faces é que criou uma esquizofrenia interna, né? Em cada um e na própria sociedade. Então, portanto, o Krishna, falando como consciência, né, como Brahman, ele diz para Arjuna, que você conheça a minha natureza superior, que é diferente da matéria e da energia, e está além das leis físicas e químicas cientificamente observáveis. É diferente da matéria e da energia, está além das leis físicas e químicas. Porém, a matéria e a energia e as leis físicas e químicas são essa natureza superior. Elas são Krishna, mas Krishna não é nada disso. É engraçado, essa afirmação, ela não tem aquela seta dupla, vem e vai. Todo mundo é a consciência, mas a consciência não é todos esses objetos, né? É para ser entendido literalmente isso. Todos esses objetos são, em última instância, consciência, mas a consciência não é nenhum desses objetos. Então tem uma diferença no modo como você, né, lida aqui com as ordens aqui hierárquicas, né? A metáfora Então, da teia e da aranha, né? é por aí. Ou então é aquele poder, né, do pote, né, como produto do poder do olheiro. O olheiro ele tem um conhecimento, um poder que é transformar argila em pote. Mas o olheiro não depende nem do poder dele, nem do pote. Agora, o poder do olheiro para ser exercido depende do olheiro e de um pote, e o pote para existir depende do olheiro e do poder, através do qual o poder dele é exercido, a habilidade dele é exercida. Então, o olheiro não está limitado por nada disso, mas todos os outros, o dom de fazer o pote, sem o olheiro, não tem expressão, não existe em si, não tem existência própria. Essa analogia é muito boa. Ela é uma boa analogia. Vocês equivalerem o olheiro a Brahman. O dom do olheiro, né, do fato dele ser um olheiro, o talento dele como olheiro, vocês associam isso à Maia, que é um truque dele. E depois você tem o mundo,
né? O Jagat, você disse que é o pote de argila, né? Você vê que tudo isso aqui, sem a consciência, nada. Mas a consciência não precisa dos dois, né? Ela não precisa nem do mundo e ela não precisa nem de Maya. Mas Maya e o mundo só funcionam plugados na consciência. Tem uma outra analogia também, como se a consciência fosse a energia elétrica numa tomada, né? Você só vê energia elétrica quando ela te dá um choque, né? Então você vai lá, coloca a tomada e entra energia elétrica e dá um monte de efeito, né? No computador liga essa máquina, numa luz, às vezes acende só uma iluminaçãozinha mesmo. Para cada meio onde ela passa, ela dá o efeito apropriado, né? Então, para onde quer que você olhe na criação, você descobrirá apenas objetos em mudança, os quais você pode descartar como não sendo ser, é o net-net, eliminando o corpo e a mente e tudo que é observável e experienciável. Você pode argumentar, como os ateus argumentam, que eliminar tudo que é observável e experienciável não deixa nada, e erroneamente concluir que não há princípio superior na criação. Por que é um erro concluir isso aqui? Qual é o problema de eu concluir isso? Por que eu estou errando? Tem algo consciente que está percebendo esse, vamos dizer assim, não vou dizer o espaço, mas a não experiência ali, vamos dizer assim, o objeto. Mas um ateu, ele pode negar esse seu postulado, é por isso que você não consegue provar que Deus existe. Agora, dentro do próprio sistema dele, né, que ele está dizendo, olha, tudo que é observável, experienciável, se eu retirar tudo, eu não deixo nada. Ele se acha o corpo-mente, ele vê o corpo dele, ele entende, ele está identificado com isso, ele é um materialista. Por isso que ele não percebe essa consciência. Ele, no próprio argumento dele, ele tem um erro. Ele está achando que tudo o que existe, que pode existir, necessariamente é o que é observável e experienciável. Ele não consegue sustentar isso. Você diz, como é que você me garante isso? Que tudo o que existe é só o que é observável e experienciável. Porque isso quer dizer que você está preso nos sentidos. Quem me garante que tudo que existe, tudo que é observável vai estar necessariamente dentro do alcance dos seus sentidos? Quem me garante isso? Agora, olha como é que isso aqui mexe com o ateu. Olha que engraçado. E engraçado, eu fiquei com meses raciocinando isso, que o raciocínio é simples também, mas eu estava tão atolado que não conseguia ver a importância disso. Quando você acorda do sono profundo, você sabe que você teve um sono profundo, né? Mas é engraçado que você saiba, porque a sua mente estava desligada e a gente só sabe pela mente. Na verdade, não é correto dizer que você só sabe pela mente. É correto você dizer que você sabe por aquilo que sabe da mente. Então, eu sei que a mente apagou. Eu vi um black da mente. Né? Eu demorei a entender isso, eu fiquei meses. Eu li isso no sábio chamado Atmananda Menon. Ele dizia assim, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio. Você sabe é porque você viu o black da mente. Não tem nada na mente. Você está vendo um projetor sem nada. E você sabe que você viu isso. Não tinha nada. Por isso que você disse, pô, dormi tão bem, não sonhei nada. Realmente você sabia. É engraçado, né, Alex, porque quando a gente vê esse argumento por meio do Vedanta, isso parece tão óbvio, né? Exato. Então você acha que, o que eu estava falando antes, é lógico que tem algo que está presenciando aquilo que não é o objeto ou a experiência que não está existindo ali, sei lá.
como eles diziam, há o vazio, e do vazio não tem nada, mas é óbvio que algo consciente, né, está experienciando isso. Mas é óbvio agora, né? Porque sem esse ensinamento, chegar nisso realmente, né, que tem esse observador independente da experiência, mesmo em sono profundo, né? É algo que só dá para você falar, puta, lógico, isso aí faz todo sentido, dá para inferir isso. Mas agora. Só agora, né? Agora. Por isso que é difícil para quem não entra em contato com essas escrituras reconhecer isso, né? Também tem isso. Exatamente. Por isso que é difícil. E isso, olha só, tem até um jeito de olhar para isso. Gente, olha só que sistema perfeito delusório, né? Tirando o aspecto de que ele engana todos, e que isso pode dar muita situação desagradável e ruim, mas olha como é que ele é bem feito. É muito difícil que você consiga ver por você mesmo que você está operando um sistema desse. Alguém tem que te falar. Depois que alguém vai te falando e você está interessado, tem uma hora que você vê, caramba, mas isso é óbvio, poxa vida. Mas quem está preso ali em tudo que é observável, experienciável, né? Em toda a parte sensorial, é muito difícil a pessoa conceber, até como uma dúvida, de que não dá para ela afirmar que tudo que existe é aquilo. Mas a inércia do programa é tão poderosa que ela não consegue sair, né? Esse é o argumento do ateu. O ateu ele tem um furo lógico na concepção dele, porque o ateu, no fundo, ele acaba funcionando como é um propagador de uma epistemologia sensorial, né? Tudo, no fundo, se resumiria à sensorialidade humana, ou a outras que ele pudesse observar, né? Mas é interessante essas lógicas, né? E funciona exatamente assim, uma prática, né? Eu que estou começando há pouco tempo, me deparando com essas escrituras, é uma prática gradual, né? Porque, de repente, a gente se pega embolado com as emoções e fica tão difícil de distanciar, né? E você fazer a discriminação. Então, realmente, isso se aplica mesmo, de que é uma coisa gradual, de que tem que ser trabalhado incessantemente. Até eu assisti esse último perguntas e respostas do Rafael, né? E fica bem evidente isso, e a gente se identifica muito, porque realmente é assim, né? Por mais que você detecte, nossa, isso tudo faz sentido, muito faz sentido realmente, mas tem que ser uma coisa que vai, senão você não é de uma vez assim, já pronto, já entendi, me distanciei e consigo discriminar bem. Não, é uma coisa, um trabalho árduo, que de repente vai levar vidas mesmo, né? Olha, é um trabalho muito persistente mesmo, né? Ele vai exigindo uma mudança na postura mental, né? Mais receptiva, menos conflitiva. Você começa com o tempo, a aprender mais sobre o tipo de projeções que você emite, que atrapalham mais. Começa a testar essas projeções, começa a usar antídotos para ver se funciona. Você vira um pesquisador, você está interessado em ver como é que o seu corpo sutil funciona. Isso e às vezes a própria mente ainda se prega uma peça, como eu vi lá no relato desse rapaz, de você estar se auto-julgando, porque você, sabe, uma coisa assim... né? Impressionante. São programas. São programas. Tudo isso já está tudo feito. A única coisa que a gente faz é montar um Lego. Né? Programas de rejeição, programas de raiva, programas de luta de poder, programa dos enamorados, dos guerreiros, dos comerciantes. Programa. Só que já vem todos aqueles pedacinhos, que nem o Lego. Aí as suas vássaras no corpo sutil vão montando os bonequinhos de acordo com a sua imagem e semelhança. É isso que a gente faz o tempo todo. O tempo todo. A gente criou a imagem boneco da gente mesmo, com esse monte de vássara. Agora, um grande truque aí é porque as pessoas, como elas estão muito focadas numa autopessoalidade, elas acham
que elas têm características únicas, né, totalmente particulares a elas. Não, os pedacinhos dentro desse drama humano, eles são todos iguais, é só a montagem que muda. É por isso tudo que você impessoal, até isso é impessoal. Até isso, no fundo, é impessoal, porque as vássanas são do sistema. Do sistema. No fundo, não tem vássanas do Jiva. Embora o Jiva, enquanto ele se acha como um Jiva, ele paga o pato por carregar essas vássanas. Né? Enquanto o Jiva se vê como Jiva, ele, caramba, eu vou ter que carregar esse trambolho, eu não me lembro de nada disso. Olha a situação de vida que eu tenho. Mas não, depois ele entende que isso aí é uma coisa circunstancial, faz parte do evento dele. Jesus falava isso, né? Os que me querem, né? Que venham com as suas cruzes e me sigam. Porque ele sabia que a pessoa tem uma carga dessa, né? Como se fosse uma carga de surpresas, né? Boas, ruins né? E às vezes vão explodir momentos que não devem. Então, todo ser humano ele carrega isso. Mas isso não é pessoal, aí que está. E você, conhecendo o campo dármico, hoje em dia, você acaba vendo o óbvio, que você é o melhor Jiva para lidar com os problemas do seu Jiva. No fundo, é o óbvio ululante, gente. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a gente não tem escolha. Através do discernimento, da devoção, do entendimento, a gente tem finalmente a escolha de entender que não temos escolha. Olha que bacana. Né? O mundo é muito mais organizado do que a gente pensa. Você vê o mundo florindo todo, etc. Você acha que o ser humano vai escapulir dele durante muito tempo? Uma hora ele entra na ordem também, não tem jeito. Pelo menos a boia de salvação já foi lançada e a gente vai, se agarra a ela. É isso mesmo. O que começa a se sentir, né, é que é uma visão de mundo, quando a pessoa chega no Vedanta ou em outros caminhos de conhecimento, muitas delas não têm isso, claro, mas elas apresentam, em geral, uma visão de mundo extremamente distorcida e inconsciente. E o que esse sistema de autoconhecimento faz? Ele faz uma coisa muito hábil. Olha como é que o Vedanta é hábil nisso. O Vedanta ele vai trocando a sua visão de mundo pela dele. Ele te faz um leasing. Ele diz, olha só, vou te fazer um leasing do meu sistema. Se você gostar, você incorpora meu sistema. Se não, você me devolve e fica por isso mesmo. Aí é muito camarada. Agora é muito sincero. Ele diz assim, poxa, mas para ver se o leasing vai dar certo, aí você tem que testar ele. Você se compromete a testar de verdade? Só se você testar de verdade que eu te faço o leasing. Tá? Se não gostar, você devolve. Sem problema. Aí você pega o seu de volta. É assim que ele trabalha. Sempre que a gente está investigando com o Vedanta, a gente está trocando, né, visões de mundo muito contraproducentes por outras muito mais razoáveis, muito mais consistentes, menos preocupadas. Né? Mas é como você falou, Lorene, tem que ir devagar, porque você está, no fundo, imagina que você está mudando vários circuitos do seu cérebro, né? Inclusive circuitos ligados a reações emocionais, tudo. Né? E esse leasing aí que ele oferece, né? É simplesmente o da felicidade, né? É muito louco isso. É muito louco. O cara ainda ganha felicidade, que ele sempre foi. Agora tem que testar, né? Agora é aquela coisa, invariavelmente, esse teste acaba demorando um tempão. O bom é que nesse grupo que a gente pode falar isso tudo mesmo. Acaba durando um tempão, porque a pessoa, em geral, está atrapalhada há um tempão, ela criou um monte de camada. Lembra que, para cada engano que ela comete, ela tem que criar uma ocultação, ela tem que criar uma imagem, porque o corpo sutil, sob o efeito de Maia, toda hora que ele não vê uma coisa, ele cria alguma coisa em cima. Isso é um disparo da máquina. É por isso que as pessoas se antecipam nas conclusões, não é por maldade, não. Elas vão lá, então se não é isso, é isso. O que houve? Ela não viu aquela situação e já projetou em cima. Quantas vezes a gente fala isso, quando a gente não consegue encontrar as nossas coisas em casa e bota a culpa nos outros? Isso é um dos exemplos assim pueris de Avarani e Vikshepa, né? O Vedanta é engraçado, ele se aplica no seu cotidiano de um modo assim até muito engraçado, né? Você está atrás da chave do seu carro, você não encontra.
Você já passou o olho por ela milhões de vezes. Só que como você está pensando em outra coisa, você não consegue ver um objeto que defina a chave. Você está vendo outros objetos na sua cabeça. Aí, uma hora, como você não encontra, você diz, tiraram. Na hora que você diz tiraram, já aparece o autor do roubo. Em geral, um familiar desavisado, que não tem nada a ver com a história. Em geral, é a acusação mais injusta e simples que existe. Você é quase certo que você erre uns 95% das suas apostas nisso. É você que não está vendo, né? Então, o que a pessoa fica fazendo? Ela vai pegando o modo como o sistema é apresentado no livro e ela vai vendo se é assim. Quanto mais simples for o que você estiver fazendo, mais dá para ver se funciona, né? Como, por exemplo, você está lavando prato, está de saco cheio de lavar prato. Aí você já vai começar, se você ficar de saco cheio, você vai projetar alguma coisa em cima. Gente, olha só, isso é um achado. Embora a pessoa fique um pouco desnorteada com essa aparente liberdade da mente, parece que ela faz o que bem entende, só o fato de você entender como ela funciona e como ela está funcionando já permite que a sua investigação fique cada vez melhor. Uhum. Você entende esses movimentos inerciais do sistema, até que, olhando o sistema, esclarecendo o sistema, né, pelo usuário dele, que é o Giva, etc., você vai deixando a sua mente obrigatoriamente mais centrada. Ela centra, ela acaba centrando, mas as primeiras vezes parece que você está diante de um programa que faz o que bem entende. É um carro automático mesmo. Depois não, depois ele vai balanceando, vai focando mais. Mas é bacana para a gente compreender como é que a gente pega esses grandes princípios que tem no Vedanta e aplica na sua vida ordinária. Porque se eu aprendo a ver os movimentos da minha mente todos os dias, com base nesse ensinamento, sabe o que acontece, gente? Primeira coisa, eu começo a objetivar minha mente. Depois eu começo a ficar muito pouco impressionado com as coisas que ela me apresenta. Que eu vou ver que é tudo repetição, é tudo farinha do mesmo saco. Não é tão criativo assim. Em geral, vai te pegar por onde as suas emoções são mais fracas e para onde você tenha um apelo de estética maior, visual, de beleza maior. É sempre a mesma coisa. Seja um ideal, seja uma outra pessoa, seja uma vida imaginada, né? Você usa esse recurso, você identifica direitinho como funcionam as projeções. Por que elas funcionam assim? Por que ao negar tem que projetar? Por que você vê os dois mecanismos funcionando ao mesmo tempo? Por que tem que ser assim? E por que você não é eles? É bacana isso, né? Sempre que vocês puderem, pega esses pequeninos sistemas de explicação do Vedanta e aplica. Eu descobri que eles são, no mínimo, bem melhores do que os que eu estava usando, né? Tem outros que são estrondosamente melhores, mas eles são, em geral, bem melhores. É um processo autoeducativo mesmo. É autoeducativo por pura compreensão, exatamente. A famosa tomada de consciência. Aí a autoeducação vem vindo, né? Bom. Onde a gente tinha parado? A gente tinha falado aqui dos ateus, né? Agora, você pode argumentar como os ateus que eliminar tudo que é observável e experienciável não deixa nada. E erroneamente concluir que não há princípio superior na criação, né? Você acha que é um nada. E também, aí vem aquele argumento que a Betânia usou. O seu argumento não se sustenta, no entanto, porque você está excluindo o ser, o observador consciente da mudança. E você está deixando de estender o ser erga omnes, está deixando de, devido à investigação cuidadosa, entender que é o mesmo ser em tudo, né? A criação é simplesmente a mistura de um sujeito único, consciente, imutável, e objetos em contínua mudança. De novo, né? O sujeito único, consciente e imutável, não é os objetos em contínua mudança, mas todos os objetos em contínua mudança são o sujeito único, consciente e imutável. Então, olhe para si mesmo. A parte que muda não é você, e a parte imutável é você. Quando a consciência imutável que você é ilumina a sua porção de matéria inerte, ou seja, aí esse ilumina, ele tem vários sentidos. Ele tem vivificar, tornar-se ciente de, trazer como consciência a si mesmo. Todas essas expressões servem. Quando a consciência imutável que você é
ilumina sua porção de matéria inerte, o seu corpo e a sua mente são vivificados, né? Eles parecem que ficaram vivos por si mesmos, mas é você que confere vida a eles, e não eles a você, né? A gente já explorou várias analogias, né, que lidam com isso, mas é sempre bom a pessoa ficar com isso aqui na cabeça. E volta e meia ela vê algumas associações na natureza, como a aranha e a teia da aranha, etc. Ô, Alex, Oi. naqueles vídeos lá, não vou lembrar o nome do Swami, que o Marcelo até me passou, tem uma parte assim que eu achei muito didática quando ele fala sobre vamos dizer assim, o relacionamento da consciência, né, com o corpo físico. O corpo físico empresta a existência da consciência, né? E o corpo sutil, ele empresta da consciência, né? De Brahman, vamos por Brahman, assim, o aspecto, não é atributo, mas a natureza consciência, né? Então, o corpo físico, ele empresta a existência, e o corpo sutil empresta a consciência, como se fosse de Brahman, né? E aí, quando você fala disso, né, de que a mente é inerte, né? E como esse aparato refletor e o senso do eu, né, toma emprestado a consciência e acha que é a consciência, né? Eu achei isso tão assim didático e interessante, né? Porque traz esse, nossa, mas como eu acho que eu, corpo e mente, sou eu, e simplesmente para no meu corpo e mente, no meu senso de eu, né? Aí quando veio esse exemplo de que o aparato, e aí ele empresta a consciência, e aí é como se eu pego, tomo posse e falo, é meu, não é emprestado aqui. A ignorância fala, né? Não é emprestado a mente, para o ego, etc. Não é emprestado, é meu, né? Aí está a ignorância, né? E eu achei isso muito interessante, sabe? Porque faz essa confusão de não tomar consciência, vamos dizer assim, o ego não toma consciência de que é só um empréstimo, não é seu coisa nenhuma, essa consciência que ilumina tudo, né? Então, achei muito interessante isso aí que eu queria comentar aqui. É como se as pessoas vissem a Lua, né, iluminando a Terra de noite, e diz que a Lua é que está emitindo aquela luz. É a mesma coisa. Agora, é engraçado que isso aí são umas inércias do programa, né? Tem um sentido de eu mesmo, que se ele é operado inconscientemente, ele dá esses efeitos que a gente conhece. Aí depois ele tem que ser colocado no lugar adequado, porque no fundo ele não tem problema nenhum. Você dizer eu sou não tem problema nenhum. Tá bom, dentro de uma projeção em Nietzsche, eu sou está perfeito. O problema é quando você começa, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí já era. Né? Aí você está agarrado a esse monte de penduricalhos, né? Esse monte de coisas que parecem atraentes e não são. Né? O Swami Sarvapriyananda. É dele, né? Eu volta e meia tenho olhado um pouco ele é muito bom. Muito bom. O universo inteiro é sustentado pela consciência, o princípio superior. No nível do corpo físico, a consciência ela é experienciada como o próprio princípio da vida, como prana. Né? Daí que muitas vezes as pessoas enganam, né? Essa suposta ciência refletida do corpo com a própria consciência. Né? A consciência do seu corpo. Não, o corpo é inerte. E ele parece vivificado por causa dessas energias aqui, prana, que são objetos sutis, né?
energéticos. Aí ele fala assim, se você tiver alguma dúvida de que você, no fundo, está experienciando a própria consciência no seu corpo, ele vai te dar um outro modo de você ler a coisa. Olha que bacana. Se tiver alguma dúvida, toque seu corpo e você experienciará sem ciência. Né? Sem ciência é a pessoa que sabe de si, ela sabe que ela está sentindo. Ela sente e sabe que está sentindo, provando que o seu corpo é abençoado pelo princípio consciente. Olha que bacana, ele trocou agora, botou no lugar certo. Ele diz, não, é o seu corpo que pega emprestado consciência do princípio consciente. Ele que pega emprestado isso, por assim dizer, né? Ó, é um outro jeito dele olhar, né? Quando você toca seu corpo, agora, em vez de você estar reparando que o seu corpo sentiu isso ou aquilo, não. Agora você vê que o seu corpo só está permitindo esse tipo de experiência porque ele está tocado pela consciência que é você. No nível do corpo físico, a consciência é experienciada como o próprio princípio da vida, como os pranas. Se você tiver alguma dúvida, toque seu corpo e você vai experienciar a ciência do corpo, provando que ele é abençoado pelo princípio consciente. Mas se você não está mais associado ao seu corpo, ele se torna alimento para os vermes. Então, no corpo em putrefação tem consciência? Óbvio, consciência putrefa tudo. Quer dizer, permeia tudo. O que não tem no corpo em putrefação é prana. Né? Não tem o prana que estava gerindo aquele corpo, mas está cheio de prana dos vermes ali, fazendo com que eles procedam à eliminação ali do corpo. Se você estender esse raciocínio ao nível cósmico, só vai conseguir concluir uma coisa, que o cosmos é um ser inteligente. Claro, você nota a autointeligência em você, que você acabou de ver que não é sua. Então, é inevitável você ver, caramba, então a minha origem tem que ser algo inteligente também. E é harmonioso. Por quê? Porque funciona. Né? Poxa, funciona tudo muito bem. Mesmo o ser humano, na sua desordem, funciona desorganizadamente de modo maravilhoso. Né? É a desordem mesmo que está no universo, é a roda dos karmas, do karma humano, é isso que a gente chama de ignorância e desordem, mas ele está harmonioso também com o Dharma do campo. A parte visível e experienciável da criação é a matéria, né? Que é aquilo que é atingido pelos nossos sentidos. E o princípio inteligente de sustentação é Deus, consciência. A prática devocional, ela é sempre significativa. Ela sempre foi e ela é sempre significativa. O problema é o que a pessoa entende por isso. Falando em linguagem vedântica, que projeções ela está usando aqui? Que vasanas ela está usando para lidar aqui com essa palavra devocional? E essas vasanas que ela está usando são favoráveis à autoinvestigação ou não? Bom, aí só vendo. A prática devocional é sempre significativa. Mas a literatura devocional só se torna verdadeiramente significativa, importante para a visão não dual, quando você tem conhecimento de Deus, quando você tem aquele Ishvara Knowledge, o conhecimento de Deus que o Arlindo fala. Como Deus, Ishvara, inclui tudo, nenhum objeto, seja ele senciente ou não, pode ser excluído. Os dualistas, portanto, não estão interessados no conhecimento do Vedanta sobre Deus, já que não há como distinguir o seu Deus dos deuses dos outros, e o que acaba tirando deles, assim, um senso de superioridade. E também não estão interessados no conhecimento Vedanta sobre Deus, porque o Vedanta, bem ensinado, leva a Advaita, né, ao não dois. Então, os dualistas não estão interessados nessa visão não dual. Mas, como a gente leva em conta os Upanishads, sim. Bom, terminou essa parte aqui, que acabou lendo de novo. Ela é útil, viu? Tem umas ferramentas aqui que dá para usar para investigar. Né? Às vezes, mesmo que as afirmações pareçam estranhas, é interessante ir afirmando elas. Quanto mais você faz isso, menos elas vão ficar estranhas, porque elas são muito mais próximas de você do que as limitações que a gente, em geral,
tem conferido a nós mesmos devido à identificação em geral com o corpo e ou a mente. Então, são vários recursos que eles têm. Você vê como é que ele investiga, né? Ele pega um raciocínio de que você é o próprio princípio consciente aparecendo aqui, né, na essência do corpo, e ele diz para você estender esse raciocínio ao nível cósmico. Ele está pedindo para que você faça analogias aqui, né? Então, é bacana. Isso aqui é senso comum, né? É bacana ver essas coisas e usar. Ele vai falar dos 4 tipos de devoto. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses parágrafos que a gente releu aqui? Então, o mal pertence à ignorância, não a Deus, né? É a ignorância que faz com que o Jiva fique subjugado pelos poderes de Avarana e Vikshepa e produza, na sua trajetória, uma série de karmas bons e karmas ruins. Mas, embora bons e ruins, todos eles estão espelhando o quê? A ignorância do Jiva em relação à sua própria natureza. Então, aí aparece o mal, aí aparece o bem. Na verdade, tanto o mal quanto o bem oposto ao mal pertencem à ignorância, né? Não a Deus. Deus está além aí desses princípios de bem e mal, né? Que são princípios de qualidade. Deus, Ishvara, na verdade, como princípio, ele é puro sattva, ele não possui problemas, demandas, nada, karma, nem nada. Apenas é pura vida e criação, só isso. Bom, 4 tipos... A gente só consegue, para a investigação, a gente só consegue perceber o mutável porque há um princípio imutável, né? Você tem que... Por isso que você percebe, senão você estaria... Se você fosse o que muda, você não ia conseguir perceber. Exatamente. Você ia fluir junto, né? Você não ia ter um contraponto ali, um ponto, né? Sempre permanente ali, percebendo tudo. Essa virada de entendimento aí que transforma o cara no conhecedor, né? E não naquilo que está atrás de experiências. É quando ele se dá conta de quem está sacando tudo é ele mesmo, inclusive as mudanças que ocorrem nele. É isso mesmo. Essa cultura da gente, ela tentou varrer esse princípio, né, para baixo do tapete, né? Alma, Deus. É claro que não deu certo, né? Acho que a única cultura que eu tenho contato, que eu já tive contato na minha vida por leitura, tudo que tentou fazer isso. Mas, de alguma forma, permanece essa visão dual, então, e que favorece os conflitos. Se a pessoa apenas começasse a se basear na sua própria experiência ordinária bem investigada, ela ia chegar a esse entendimento de Deus de um modo muito óbvio. Vamos ver aqui. Ele agora vai falar dos 4 tipos de devotos. Bom, devoção unidirecionada é um termo técnico. O que quer dizer, então, devoção unidirecionada para esse texto, que é esse Anaya Bhakti? É o tipo de devoção praticada pelo devoto que busca conhecimento e pelo devoto autorrealizado, não o devoto sofredor ou cheio de desejos. Então, nesse tipo de devoção, não há barganhas aqui dentro aqui dessa prática devocional. Então, é pelo devoto que busca o conhecimento e pelo devoto autorrealizado. Para o buscador do conhecimento, do autoconhecimento, não há outro objetivo além de Deus ou moksha. Então, veja bem, o buscador do conhecimento, ele acaba entendendo que moksha é igual a Deus, porque Deus é tudo, né? Deus é tudo e além de tudo. E Deus não tem atributos. Então, ele começa a entender que Deus é o único objetivo dele. Ele já releu o que é Deus na cabeça dele. Ele já ressignificou isso. Deus é o que ele é. Então, o único objetivo dele é ele mesmo. É exatamente o que está nas Escrituras.
A sua devoção, a do buscador do conhecimento, se manifesta como um desejo ardente de libertação. Então, olha, outra inversão. Quando você sentir um desejo ardente de se libertar de alguma coisa, entenda isso como uma devoção unidirecionada a você mesmo. Ser. Unidirecionada a você mesmo, ser. Você já é o que você está buscando. Então, você pode olhar esse desejo por libertação como autodevoção, porque é um desejo de libertação do Jiva, né, para o Jiva, apesar do Jiva. Né? Apesar dos problemas do Jiva, ele acaba percebendo o que ele é. Né? Então, esse desejo ardente de libertação é essa autodevoção, fazendo com que o indivíduo vá em direção a ele. Lembra quando o James disse que nem mesmo os suicidas estão traindo o ser? Na verdade, o suicida, ele sacrifica o corpo sutil em prol do ser único. Né? Ele faz um auto-ataque, autodestrutivo, para deixar só o ser. Né? Ele só faz esse ataque porque ele sabe, no fundo, que ele não está identificado com aquilo que só causa sofrimento para ele. Né? Deus é libertação, porque está totalmente dissociado do princípio da matéria, que é a causa da escravidão. O devoto autorrealizado, ele adora a devoção em si. Né? Ele é apaixonado pelo amor e sabe que a sua natureza é amor. Ele pode dizer confiantemente, eu sou amor. No contexto destes versos, este verso se refere à devoção da pessoa autorrealizada, porque o assunto é a devoção não dual. Além de ver Deus como não diferente de mim mesmo, o devoto não dual é completamente indiferente aos objetos, significando contrários a Ishvara, às escrituras. Isso aqui teve um problema aqui de tradução. Como é que está para vocês essa frase? Ah, não, está certo. Ele está equivalendo Ishvara às escrituras. Além de ver Deus como não diferente de mim mesmo, de si mesmo, né? Deixa eu botar aqui, de si mesmo. Além de ver Deus como não diferente de si mesmo, o devoto não dual é completamente indiferente aos objetos, significando coisas contrárias a Ishvara, as próprias escrituras. Engraçado. O devoto não dual é completamente indiferente aos objetos, significando contrários a Ishvara, as escrituras. Vocês entenderam que quando ele fala a Ishvara, ele está balizando isso pelas escrituras? Né? Ele vai explicar na sequência. Ele vai mostrar, né? No Vedanta, não diferenciamos Ishvara das escrituras, as quais são Ishvara se revelando ao ser desdobrada para a mente humana a lógica não examinada da existência. Já que os devotos não duais vivem em um mundo de materialismo desenfreado, onde o ateísmo é abundante, qual é a atitude deles para com os incrédulos? Eles são indiferentes àqueles que não aceitam Deus e mesmo são indiferentes àqueles que odeiam Deus. Ou seja, o devoto não dual não interfere com nada. Ele vê lá um monte de jivas que não aceitam Deus, né? Brigam com Deus. Tem aqueles que ignoram Deus e tem aqueles que odeiam Deus. Ele não conflitou com nada, porque ele entende que tudo isso aqui é um monte de ideias, né? E ele entende que essas pessoas estão tratando Deus como se fosse um objeto, e não como eles mesmos. Né? O devoto não dual, ele sabe que ele e Deus é a mesma coisa. Então, ele leva isso aqui com uma ignorância. E como ele sabe como funciona, ele não se incomoda. Ele sabe que é desse jeito, não tem jeito. Não tem como você polarizar em torno de Deus se você vê Deus como algo separado de você mesmo.
Vocês estão vendo como esses movimentos são inevitáveis? Se eu vejo Deus como separado de mim mesmo, então eu vou ter outras pessoas que veem Deus como separado de si mesmas. As pessoas que têm visões parecidas ficam numa mesma religião. Como a visão delas é de um perfil e tem outras de outro, a polaridade em torno de um Deus construído como objeto é inevitável também. É por isso também que o autoinvestigador, o devoto não dual, ele vai parando com o conflito pelo mundo, porque ele entende o conflito do mundo como uma coisa inercial ao mundo, devido à ignorância. Funciona de acordo com um monte de leis kármicas, que a maior parte das pessoas não estão cientes e nem interessadas. Mas ele entende isso como funcionamento mecânico. Não tem todo esse glamour que as pessoas colocam, não. É mais um conjunto de polarizações feito em objetos aos quais a gente vai dando várias características de repulsão ou de agradabilidade, etc. Então, é por isso que o inquiridor, o devoto não dual também, eles vão ficando indiferentes às pessoas que não ligam para Deus. Eles olham, tudo bem, não tem problema, é assim mesmo. Aquele sujeito é assim mesmo. Também não vai me atrapalhar eu lidar com ele. Eu vou aprender a lidar com ele de outro modo, de um modo que funcione nesse mundo, né, de transacional. Aí ele fala para como é que vai lidar com isso, como é que você vai lidar com as coisas erradas que você vê. Você vai objetivar o pecado, não o pecador, porque o pecador é só uma qualidade que você está dando a você mesmo, aparecendo naquele instante como um pecador, como um suposto pecador que está na sua frente. Mas é apenas você mesmo. O devoto não dual não odeia ninguém, nem mesmo os terroristas. Isso aqui o James escrevendo para os americanos e aquela cultura deles completamente histérica, antiterrorista. O terrorismo deixou eles apavorados. Ele condena veementemente as más ações e fica feliz em evitar ou combater os malfeitores. É seu dever manter o Dharma. Mas ele é indiferente a eles, pois entende que, se pudessem ser diferentes, seriam diferentes, ou seja, eles não seriam quem eles são, né? Como diz Krishna no Bhagavad Gita. Vocês já viram a música do Manu Chao sobre Maradona? Que diz assim: se eu fosse como Maradona, eu seria como ele. Não é? Não, o devoto não dual, ele sabe que eu não tenho esse papo. Se eu fosse Maradona, eu faria outra coisa. Não. Ele está certo disso. Se você fosse Maradona, cara, você seria como Maradona sempre foi. Maradona só tem um. Se você fosse como ele, você ia ser exatamente o que ele foi. Então, o devoto não dual não briga com mais nada, né? É claro que ele tem a predileção dele. A predileção dele é sempre pelo Dharma. Mas ele não se deixa abalar, né? Ele acha que as más ações são péssimas, ele condena, e ele fica muito feliz também quando ele vê que o pecador resolveu refletir por causa dos prejuízos que está colhendo em decorrência da sua ignorância. Ele também nota que isso é manter o Dharma. Agora, não é que ele seja indiferente em termos de compaixão. Não, ele é indiferente em relação à identificação dos malfeitores com os atos adármicos, porque ele entende que isso é uma ilusão. Ele não é indiferente a malfeitores, ele não é indiferente a benfeitores. O devoto não dual, ele é compassivo em relação a todos, porque ele vê todos como ele mesmo. Ele vê todos como um único eu. Então, ele não é... Essa indiferença aqui é aquela indiferença benévola, ou seja, ele não mistura o pecado com o que essas pessoas são, na verdade, né? que são consciência. O bom inquiridor, o autorrealizado, não dual, quando ele vai lidar com uma pessoa, ele sempre consegue separar esses papéis. Ele vê um onde a identidade é óbvia e vê um outro onde aparentemente tem características diferentes. Mas é isso que ele é indiferente. Ele é indiferente a essa aparente diferença. Ele não liga para isso. Ele sempre vai lidar com uma outra pessoa como ele mesmo, dentro do limite do possível. E ele também entende que o que torna as pessoas assim é pura e simplesmente as cargas kármicas que elas levam.
Enquanto elas não ficarem conscientes disso, elas vão ficar repetindo isso, né, ad infinito. É muito provável que fique assim por um bom tempo. Então, ele tá mostrando aqui para você não confundir, né, o personagem com a verdadeira natureza do personagem, né? O meu devoto não odeia nada. Não tem motivo de odiar, porque ele não tem desejo, então ele não teve desejo frustrado. Ele vai odiar o quê? Né? Ele é amigável, porque ele vê tudo como ele. Ele é compassível, porque ele vê os outros como ele. E ele é livre da noção de eu e meu. Quando ele fala eu, ele sabe que ele está se referindo a dois eus, né? O eu transacional, ele vê como uma mera ferramenta. Ele, no fundo, sabe a qual eu ele está se referindo. Ele é tolerante, porque ele é compassivo com todos, mesmo em circunstâncias confortáveis e desconfortáveis, né? O devoto de Krishna, o devoto não dual, ele expressa na manifestação o que seria a consciência em si, né? Ampla, amigável, receptiva, né? Adaptável, com respostas inteligentes, sabendo discernir as coisas relevantes das que não têm relevância, né? E ele não tem essa noção de eu como uma entidade separada do todo e meu. Não é meu corpo, não é minha mente. Ele está careca de saber que isso não faz sentido nenhum. Tudo o que temos a dizer sobre as pessoas ímpias, né, as pessoas desonestas, né, dadas a vidas abjetas e adármicas, é que oramos para que suas mentes se purifiquem. Viu como é que é compassivo? Não é indiferente. Às vezes, né, não existe isso. Shankaracharya dá um belo exemplo disso em Vivekachudamani. Um pedaço de sândalo, que é aquela madeira, né, super cheirosa, tem um odor maravilhoso. Mas se estiver em um ambiente úmido, o musgo cresce nesse pedaço e emana um odor desagradável. Ninguém acreditaria que o sândalo, na verdade, é perfumado. Mas se o musgo ele for retirado e o sândalo esfregado em uma rocha áspera, a sua fragrância encantadora enche o ar. A dharmis, que são essas pessoas ímpias, na verdade, não são separados de Deus. É claro, eles estão apenas contaminados, né, na dimensão espaço-temporal pela autoignorância, né? Consequentemente, eles manifestam todas as más qualidades que aparecem quando essa personalidade, essa suposta personalidade separada, autointeligente, se frustra no mundo, né? Aparece o egoísmo, aparece a vaidade, aparece o enfoque na materialidade, na possessividade e na ilusão. Não os odeie, mas mantenha a distância. Por quê? Porque pode ser que a ignorância deles os envolvam a gente em alguns problemas inúteis, com os quais a gente não tem nada a ver e cujo envolvimento nosso não vai ajudar nada também, né? Então, é prudente aprender a manter distância dessas pessoas tumultuadas que você sabe que podem acabar criando ambientes difíceis. Aqui está uma oração maravilhosa. Vamos ver se essa oração é uma dessas orações vedânticas que são orações inteligentes, sempre trabalhando pelo campo e sempre trabalhando pela devoção e pela autorrevelação. Que os ímpios se tornem bons, começou bom, que os bons alcancem a paz e que os pacíficos alcancem a libertação e que os libertos ajudem a libertar os outros. Olha que bacana. O que ele está querendo dizer ali? Ó, os pacíficos alcançam a libertação? Pô, autoinvestigação ela é um dos principais modos de libertação, e a autoinvestigação ela funciona muito bem quando a mente é pacífica, hein, gente? É por isso que vocês estão aprendendo esse modelão do Vedanta para sossegar as flutuações da mente. E que os libertos ajudem a libertar os outros. Que todos os seres sejam felizes e livres de doenças. Que todos encontrem o que buscam e ninguém experiencie a tristeza. Que as chuvas caiam em seu tempo,
a terra abundantemente produza suas dádivas e que todos nós possamos nos libertar do medo. Que todos os seres superem suas adversidades e cumpram seus objetivos. Que todos, em todos os lugares e em todos os momentos, sejam felizes. Então, uma oração aqui bastante budista, inclusive, né? Bem bonita. Bom, eu vou parar por aqui, dado o avançado da hora. Alguém quer colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre esse tópico aqui? Odeio o pecado, não o pecador? Isso aqui é bastante interessante da pessoa acordar cedo com isso na cabeça e levar o tempo todo. Eu te garanto que você vai ter milhões de oportunidades de botar isso aqui em prática. Não odeio o pecador, né? Não, entenderam? É para ver que o cara é ignorante, só isso. O problema fundamental é a ignorância, não é nenhum dos subprodutos da ignorância. O primeiro subproduto da ignorância é o medo. Depois do medo, você tem todos. Raiva, ódio, tudo. Cada qual deles, cada vez mais proporcional à intensidade do desejo não realizado. Então, essa coisa aqui, eu odeio pecado não pecador, é um bom mote para a pessoa, né? E para o mercado, né? Quando você for falar com call center, tudo, sempre se lembrar disso, né? Quando lê os jornais, né? E olha, é sério, é tudo ignorante, estou falando sério. Vocês já viram essas pessoas que vão aparecendo nos jornais? Vocês já imaginaram que vida infernal? Como tem que sustentar coisas, como tem que brigar, manter posição, atacar, fugir, planejar. Puxa vida, é muito difícil isso. Isso tem que ter uma espécie de aptidão para estar dentro de uma ignorância dessa. É muito complicado. E é ignorância mesmo. Olha a longo prazo, ver se essas pessoas conseguem o que querem. Elas estão sempre brigando até o fim, né? Bom, gente, então eu vou encerrar. Qualquer coisa, vocês perguntem no encontro que vem, que a gente vai começar aqui. Quando a devoção é unidirecionada, esse aqui é o 10º verso. O devoto só busca segurança no ser. Pô, é bom, né? Vamos dormir com isso. Só. Com essa... Vamos dormir com esse belo verso, verso 10. Quando a devoção é unidirecionada, o devoto só busca segurança no ser. Olha que bacana. Bom, vamos lá, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, à revelação dos Upanishads, a essa Sampradaya, a toda essa linhagem de professores e alunos dessa tradição. Obrigado a nós mesmos, sempre aqui, e até a próxima.